Olá pessoal, eu sou a Sara, esse aqui é o Neruda. Viemos dar um oi pra vocês, ele quer dar um oi pra vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre uma obra de terror nacional, A Mulher dos Olhos Arregalados e Outros Contos da Madrugada, escrito pelo escritor J.P. Silva. Mas antes de falar um pouco mais sobre esse livro, eu vou mostrar pra vocês a blusa que eu ganhei da Tagore Editora. Leia um autor de BSB. BSB é a sigla de Brasília, gente. Eu vou falar um pouco mais sobre esse terror nacional de J.P. Silva, que também foi publicado pela Tagore Editora. Mas antes eu quero saber de vocês. Vocês gostam de autores de terror nacionais? Vocês conhecem muitas obras de terror de origem brasileira? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é um ramo que está se estendendo ainda e que está sendo descoberto na literatura brasileira. Eu acho que é uma ideia que está ganhando cada vez mais espaço. O terror brasileiro, ele é diferente dos outros tipos de terror, e esse em especial é do J.P. Silva, A Mulher dos Olhos Arregalados, que é uma coletânea de contos sombrios. Na verdade, ele é um terror mais psicológico do que aquele horror tipo gore, sabe? Não chega a ser esse terror assim, mas tem uma abordagem psíquica. O autor, ele mesmo fala que ele tem referência em Dostoiévski. Ele também gosta de psicanálise. O J.P. Silva é uma pessoa muito boa, muito querida. E eu conversei bastante com ele sobre o processo criativo dele, o processo de escrita, o porquê desse livro. E esse livro, gente, ele tem uma coisa que é muito interessante, que é sobre Brasília mesmo, que tem uma característica bem específica aqui de Brasília. Algumas regiões daqui do Distrito Federal são bem arborizadas, e as noites aqui, gente, costumam ser bem solitárias, isoladas, sabe? É uma característica da cidade mesmo. A gente olha pela janela assim à noite e a gente não vê quase nada, quase ninguém, assim, principalmente as partes que tem mais árvores, né, que tem mais vegetação. Então, são várias calçadas que são ladeadas por vários tipos de árvores frondosas, e que elas realmente portam um tom obscuro, assim, um tom assustador durante a noite, né? Ainda mais quando tem uns galhos assim diferentes, uns galhos retorcidos. E muitas noites aqui em Brasília, elas costumam ser muito frias, né, muito frias, tem ventos fortes, claro que não em todas as estações do ano, porque aqui temos a fase de estiagem. Eu conheço bastante aqui, embora eu não tenha nascido aqui. Brasília é minha cidade do coração. Na verdade, eu nasci em Santa Maria, Rio Grande do Sul, mas moro aqui há muitos anos, e então eu conheço muito esse lado de Brasília que o J.P. Silva descreve muito, e ele fala muito sobre essas passagens. Os contos dele abordam isso, sabe? Sobre Brasília quando anoitece, as ruas de Brasília quando tá noite, as áreas solitárias, né, com pouco movimento, com as partes todas arborizadas, né? E aí ele fala sobre um costume, nesse livro ele fala sobre um costume que muitas pessoas aqui de Brasília têm, que é de caminhar entre amigos, né? Inclusive saudades, que é caminhar com os amigos entre as quadras à noite, sabe? Procurar uma quadra, um bloco embaixo de um prédio com pilotis ou um parquinho para sentar, para jogar conversa fora, para argumentar, para discutir, para falar sobre várias coisas, assim, sabe? Para tocar uma música, tocar um violão. Esse é um hábito muito comum das pessoas daqui. Então, eu mesma teve uma live que eu assisti com o JP e o Tagore, em que ele falava sobre isso. Eu, inclusive, falei na live, saudades de andar em grupo por aí em Brasília, né, à noite. Às vezes tem ocasiões que fazem uma fogueira, né? Isso é bem típico daqui, gente. E o JP aproveitou essa atmosfera para escrever contos assustadores. Então, os contos, eles
são diferentes. Alguns ele fala muito sobre sentimentos perturbadores, como ansiedade, né? O primeiro conto ele já abre com isso, sobre a sensação de ansiedade. Ele tá relatando a sensação de ansiedade de um protagonista e como ela pode ser vista de uma forma aterrorizante, simplesmente assustadora para quem tem o transtorno, né, na visão de quem tem transtorno. Nos contos dele, ele também cita vários pontos turísticos aqui de Brasília, como o Parque da Cidade, né, entre outros. E eu acho a escrita do JP sensacional, ele escreve muito bem. E ele é um escritor jovem, gente, ele é muito jovem. Se eu não me engano, ele tem 22 aninhos só. E ele escreve maravilhosamente bem. As descrições que ele faz são bem detalhadas. Inclusive, gente, teve um conto que se chama O Canto da Mulher Gentil, que eu inventei de ler ele à noite. E vocês acreditam que eu fiquei com medo de dormir depois que eu li esse conto? Porque eu achei completamente assustador. Além de ter uma escrita bem desenvolvida, uma trama bem detalhada, né? E a gente fica querendo saber o que vai acontecer, né? Tudo tem um toque poético, mas mesmo assim eu fiquei assustada e ainda conversei com o JP. JP, como é que tu escreve um negócio desse? Eu tô com medo aqui, eu fui ler isso de noite. Enfim, não vou falar o que tem no Canto da Mulher Gentil, porque eu quero que vocês procurem o JP. Quero que vocês conversem com o JP, quero que vocês pesquisem sobre esse livro. Olha só essa capa maravilhosa que é, ó. Olha só como que é. Ele fez uma dedicatória muito linda pra mim, ó. Embora quase não dê pra ver direito, porque a letrinha dele é muito pequena. Aqui o JP, tudo bem feito. Tudo bem detalhado. E além disso, gente, o JP, ele tem um toque um pouco irônico, sabe, nas passagens dele, um toque um pouco sarcástico, que lembra um pouco a escrita de Machado de Assis. É realmente uma obra que vale muito a pena ser lida. É uma obra sensacional. Eu tenho uma resenha dela no meu Instagram, vou deixar o link aqui se vocês quiserem ver. O JP Silva também fez uma resenha sobre O Mundo por Francine B, vou deixar aqui na descrição também. E eu vou, assim também como vou deixar o link para compra do livro na versão física e na versão e-book também. Ele também retrata muito essa questão dos sonhos, como os sonhos podem ser perturbadores, né, gente? Como os sonhos são confusos. E teve um conto mesmo que eu li que foi descrito assim de uma forma tão perfeita e tão sombria assim, tão aterrorizante. E eu fui conversar com ele sobre essa obra, né? E daí ele me disse, não, Sarah, eu realmente sonhei com isso. O sonho foi exatamente da forma que eu detalhei. Assim, foi assim que eu sonhei. E eu fiquei, meu Deus, que fascinante, porque ele conseguiu transcrever um sonho, algo que estava escondido na inconsciência dele e colocou no papel. Outro conto aqui que leva o nome ao título é A Mulher dos Olhos Arregalados, que é um conto tão assustador quanto o Canto da Mulher Gentil. Eu achei o Canto da Mulher Gentil bem mais assustador que A Mulher dos Olhos Arregalados, que é uma mulher que tem os olhos assim quase saltando das órbitas, sabe? Que fica olhando um trabalhador, assim, aqui de Brasília, enquanto dorme, mas eu só vou falar isso, não vou entrar nos pormenores, não vou descrever mais. Mas que, inclusive, foi um dos contos que mais se destacou, tanto é que levou o nome ao título, e outros contos da madrugada. Ele fala também sobre uma rua específica que a gente tem aqui em Brasília, chamada L2, que parece infinita quando tá à noite, assim, quando tá escuro. E ele aproveitou todas essas passagens, esses recortes que tem da capital e conseguiu transformar em contos. Ele mesmo falou, nossa, eu vejo Brasília assim à noite e eu penso que aqui daria uma excelente história de terror, uma excelente história de horror. Ele mesmo fala. O JP Silva, ele deixa bem claro nesse livro que os maiores terrores que existem estão em nossa mente, que a mente pode ser a nossa maior inimiga, que o que nós semeamos
pode se transformar em monstros, né? Ele faz muitas metáforas, ele trabalha com metáforas. E eu acho isso sensacional, porque ele usa metáforas em coisas comuns do ser humano, em coisas comuns do dia a dia que as pessoas enfrentam, que as pessoas sentem e muitas vezes não têm coragem de revelar o sentimento. Ele faz críticas também sobre várias coisas, sobre várias atitudes que as pessoas têm e não percebem, sobre a hipocrisia da sociedade, sobre as relações entre os amigos que não são assim tão amigos, sobre coisas que podem parecer assustadoras, mas que no fundo não é algo tão assustador assim, que nós vemos como algo aterrorizante, mas não é tão perturbador assim. Na verdade é algo que vai nos ajudar, mas que nós encaramos de tal forma porque nós não somos, o ser humano não é muito acostumado à mudança, né? E muitas vezes a gente vê a mudança como algo medonho e assustador. Por isso que eu falo que o horror, assim, de A Mulher dos Olhos Arregalados está muito mais na questão psicológica. Ele também é um grande admirador, é um grande estudioso da psicanálise. A gente conversou muito sobre isso. E o livro, gente, como vocês podem ver, ele é bem fino. Eu li em 3 dias, né? Me demorei um pouco mais de propósito para ler ele, porque eu gostei muito da forma que JP escreve, elabora e desenrola as tramas dele. Gostei demais e eu fiquei apreciando a forma como ele escreve. Mas você consegue ler simplesmente num dia, pega uma tarde, você consegue ler. E ao mesmo tempo que ele tem uma escrita rica, bem rebuscada, dá pra ver que ele tem bastante referência. Não é complicado de ler, sabe? Você consegue ler, a escrita não deixa de ser fluida, isso que eu quero dizer. Então, é um livro que realmente merece todo o prestígio e, inclusive, o JP Silva, ele vai lançar um próximo livro também. Eu estou ansiosa, estou aguardando. Eu pergunto sobre, até perguntei sobre ele, assim, que sondar para ver sobre o que era a obra, mas ele não me falou, ele tá fazendo suspense, assim como esse livro que é cheio de suspense, cheio de mistério. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo e quer ver outros conteúdos por aqui, outras resenhas de obras nacionais, dicas de escritas e outras abordagens, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho para você receber uma notificação de vídeo novo e deixar o seu like, porque você não sabe o quanto o seu like me ajuda. E é isso, tenha um excelente dia, uma boa leitura, excelente leitura, ó. E cuidado, não leia O Canto da Mulher Gentil à noite, tá bom?